Senadora Vanessa Grassatin, senador Lindbergh, senhores e senhoras. Falando dessa audiência, só para introduzir aqui o tema, a audiência hoje pela manhã discutiu o Sistema Único de Saúde e também a educação, um debate sobre a PEC que se encontra na Câmara dos Deputados. Lamentavelmente, o representante da Educação nos fez presente, qual eu fiz considerações demonstrando que era um desrespeito à comissão, a não presença para debater um tema que interessa a todo o povo brasileiro. Felizmente, teve o representante do Ministério da Saúde. Lá, claro, a divergência foi de 99,9% de todos presentes com esse tema, mas pelo menos estava lá para debater. O Ministério da Educação nem sequer mandou representante e já ajustamos que entraremos com outro pedido para debater a situação da educação no governo provisório. E vamos continuar também com o debate de toda a seguridade. Mas, senhora presidenta, eu que estou aqui sempre de segunda a sexta, faço questão de estar, de um período para cá, não me encontro, porque estou viajando pelo país em debates muito interessantes. Fui aos 27 estados, agora tínhamos acertado que eu ia a 10 estados, mas já virou de novo 22. Os roteiros foram ampliando, nosso povo quer conversar, quer discutir, há uma indignação muito grande. E eu me comprometi de até dezembro voltar então em 22 regiões do país já acertada para discutir democracia, previdência, negociado sobre o legislado, terceirização, trabalho escravo, Sistema Único de Saúde, seguridade, como foi nas últimas audiências. Mas antes de eu falar mesmo desse roteiro que fiz com 3 audiências em São Paulo, na quinta, numa unidade belíssima do movimento sindical. Uma coisa esse governo conseguiu, senadores, pelo menos isso ele conseguiu. Hoje há uma unidade absoluta em todo o movimento sindical brasileiro. Todas as centrais estavam presentes, todos os sindicatos, todas as federações com seus representantes. E evento, no mínimo, com 1.000 dirigentes presentes em cada lugar. Foi assim em São Paulo e foi assim em Goiás. Essa unidade é contra os ataques violentos que todos estão sentindo contra os interesses dos trabalhadores, do campo, da cidade, da área pública, da área privada, aposentado e pensionista e as próprias liberdades. Mas eu quero, por uma questão até, eu diria, de respeito e de reconhecimento à história desse cidadão, começar o meu relato falando que em Goiás, que depois vou falar mais sobre a audiência, eu fui visitar no estado de Goiás o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Isso já no sábado. Lá conversamos muito com um militante histórico gaúcho do meu estado, ligado ao movimento dos trabalhadores sem terra. Estou me referindo ao gaúcho de Alpestre, e disse para ele que nessa hora, na primeira hora, eu falaria aqui da tribuna do Senado um pouco da história e da vida dele. Ele é geógrafo, José Valdir Menoslovics, preso desde o dia 31 de maio. Ele é um mestre, já hoje, eu diria, além de agricultor, professor. Ele foi preso em Veranópolis, Rio Grande do Sul, quando estava ministrando aula para jovens estudantes de cooperativas agrícolas. Foi surpreendido por uma operação articulada entre a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e de Goiás. Tenho certeza, senadora Vanessa e senador Lindbergh, que também esteve lá, acho que no dia anterior, inclusive, junto com a senadora Cleise. Ele, eu estou convencido, é o primeiro preso político daquela lei cruel que essa casa aqui aprovou, mas não com o nosso voto, que é a chamada lei
contra o terrorismo e que nós todos que estamos aqui já falávamos na oportunidade que aquela seria uma lei que eles iriam usar para criminalizar os movimentos sociais. Ele é o primeiro preso político baseado nessa lei, infelizmente, aprovada e sancionada, mas não com o nosso voto. É como eu digo, com a minha digital, nunca contará nenhum ato contra a democracia e nenhuma violência como a lei contra aquela, contra a democracia, contra as liberdades e contra os movimentos sociais. Falei longamente com ele. E tem um detalhe que é interessante. Eu perguntei qual era o tratamento que ele estava recebendo lá. E estava presente um dos diretores do presídio. E ele, muito respeitosamente, me recebeu e fez questão de, quando eu entrei no presídio, o líder do MST, o José Valdir, ele estivesse junto. Então, me receberam os dois na entrada do presídio, entrei com aquelas pessoas que me acompanhavam. Aí eu estranhei que um representante dos trabalhos rurais disse: pai, tu faz um favor para mim? Eu digo, faço. Tu entra no complexo carregando, que é tradição no Rio Grande, uma erva mate, a cuia, a bomba, no caso, o chimarrão. Eu digo, claro, botei o chimarrão, pendurei e entrei. Quando chegamos dentro do espaço que eu ia conversar com ele, eu e mais 3 colegas que me acompanhavam, o pessoal do meu gabinete, e mais o presidente do MST, eu entreguei para ele. E ali ele me contou, enfim, chegou o meu chimarrão. Ele, gaúcho lá do Rio Grande, desde os 8 anos de idade, aprendeu a tomar o chimarrão. Na beira do fogão, com a família, tomar o chimarrão. E daí eu perguntei para o diretor do presídio por que ele não podia tomar o chimarrão, não receber aquela cuia com a erva mate. O que me disseram? Olha, não é questão nossa, isso é ordem que vem de cima. Um juiz entendeu que ele não podia receber uma laranja, podia receber uma maçã, mas não podia tomar erva mate. Numa forma de punição nele. Não podia, a senadora Cleis, que é do Sul também, não podia tomar erva mate. Eu digo, não tem cabimento. Entreguei a erva mate, ele ficou, o diretor disse que tudo bem com a erva mate, e ele então disse que há então um movimento, e me disse já o diretor, para que ele possa receber então a erva mate. Mas foi apenas um detalhe, mas eu confesso que fiquei impressionado com a conversa com ele. Eu reconheço nele um líder, e por isso ele está lá preso. Sim. Essa lei antiterrorismo que aqui foi aprovada é a responsável. Ele disse a mim, e deve ter dito a vocês também, que eles não têm nada, não conseguem mais no processo, que tem o apoio da OAB, da CNBB, os bispos todos vão seguindo visitar ele também. Eu estou mostrando que é um leque amplo da sociedade organizada, a sociedade civil, que é uma injustiça. Como não tem nada mais para provar contra ele, porque não tem crime, eles sentaram em cima do processo. Então, o apelo que eu faço aqui na tribuna, julguem o processo dele. Tenho certeza absoluta que ele será absolvido pela conversa longa que eu tive com ele e tudo aquilo que ele me falou. Eu escrevi num momento difícil da minha vida, de nós todos, eu diria, frente a essa situação em que a democracia, na nossa visão, está sendo fortemente atacada. Eu escrevi a carta aos militantes e dei para ele, e escrevi lá, reconhecimento a ele, um líder militante de grandes causas, que aquela carta que escrevi num dia chuvoso, aqui, solito, em Brasília, me ajudou muito. E que quando li ela lá em São Paulo, muita gente foi às lágrimas, e que ele não era para ir às lágrimas, era para sorrir, porque ele é um militante que orgulha a todos os trabalhadores do campo e da cidade. Essa carta eu já li aqui.
Já li aqui na tribuna e, claro, não vamos ler ela aqui outra vez, mas num pedaço da carta eu digo, vocês militantes é que deram sempre o norte. Se erramos foi quando não os ouvimos. Eu estou resumindo aqui a carta, mas eu posso dizer que vivi dias magníficos ao lado de vocês. Choramos, cantamos, rezamos. Alguns dias foram tristes, mas a maioria foram dias de alegria. A nossa cumplicidade em cima das causas é eterna. E ele me falava muito das causas. Eu disse, você vai gostar dessa carta, porque ela fala muito, que as causas estão acima de tudo. As grandes causas do nosso povo, da nossa gente, é que dá energia para a gente fazer o bom combate em momentos como esse. Senador Cleide e senador Lindbergh, faço questão de receber uma parte de ambos, sei que ambos estiveram lá um dia antes, com essa mesma solidariedade, e combinamos lá que eu chegasse aqui, e combinei que seria hoje à tarde, felizmente vocês estão os dois aqui, nós conversaríamos um pouco para ver como mais será a caminhada para que esse homem injustiçado seja libertado o mais rápido possível. Obrigada, senador Paim. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Quando cheguei aqui, Vossa Excelência estava falando do chimarrão, aí me chamou a atenção, porque quem costuma tomar chimarrão, ficar sem chimarrão é muito difícil. Então, compreendo muito bem o pedido do Valdir, ele já tinha falado conosco e fico feliz que Vossa Excelência tenha colaborado com ele nesse sentido. Mas eu queria falar exatamente da visita. Nós tivemos lá, eu juntamente com o senador Lindbergh e com o ex-deputado federal Pedro Wilson, visitando o Valdir na penitenciária de segurança máxima de Aparecida de Goiânia. E, de fato, é um caso muito sui generis, porque não tem uma acusação objetiva. Quer dizer, ele foi preso porque participou de uma reunião de mediação sobre uma área que já tinha litígio, que, aliás, é de uma usina que deve muito à União, já tinha sido decidida para fazer assentamento da reforma agrária, depois teve uma reversão de sentença por um juiz singular, que não desfez a sentença de pagamento da União, simplesmente disse que teria que se vender a fazenda e não fazer o assentamento. Enfim, e os agricultores, os ocupantes já estavam na fazenda. E o Valdir foi tentar mediar, como sempre, é um líder nacional do movimento, sempre mediou, e por dizer que iria ter resistência, ele acabou sendo preso junto com outros 3 companheiros, né, enquadrados como organização criminosa. Quer dizer, é lamentável isso que está acontecendo, porque é uma criminalização dos movimentos sociais. E aqui eu quero ler um trecho da carta do Dom Eugênio Richen, que é o bispo de Goiás, que diz o seguinte: se Valdir tivesse cometido um crime, este poderia facilmente responder em liberdade, sem passar pela humilhação desumana de viver num cárcere, como se fosse um perigo para a sociedade. Ou seja, se efetivamente ele tivesse cometido crime, ele não estaria preso. Ele está preso porque é um preso político, e porque não publicaram a sentença dele, o que é algo inexplicável do ponto de vista do direito. Como que pode um tribunal de justiça segurar a publicação de uma sentença que nega o direito do réu, negando, portanto, o direito dele recorrer. E nós ficamos até de conversar, realmente, como disse Vossa Excelência, e ligar para o governador Marconi Perillo, fazer um apelo para que ele fale com o presidente do Tribunal de Justiça, publiquem a sentença e o Valdir possa recorrer dessa sentença, e possa ser colocado em liberdade. E tem uma frase que o Valdir disse para nós lá, que tenho certeza que o senador Lindbergh vai falar também, porque ele anotou, que foi o seguinte, que na realidade, a prisão dele é uma tentativa de aprisionar a causa, a luta. Não é ele enquanto pessoa, mas é um movimento que temos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que tem prestado um papel importante na defesa da democracia, do acesso à terra, do questionamento da concentração de renda nesse país. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência, reforçar o seu pronunciamento, dizer que nós estamos juntos e que vamos tomar todas as medidas possíveis aqui, desde falar com o governador, como também acho que devíamos fazer, inclusive, alguma ação na Comissão de Direitos Humanos, qual Vossa Excelência preside. Muito obrigada. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, e nós trocamos algumas ideias nesse sentido, e me permita que eu diga... Claro, senador. A frase dele complementa, ele diz,
Pois é, pai. Eles não sabem que causa não se aprisiona. Eles podem aprisionar um ou outro líder do movimento, mas surgirão outros e outros, e a causa vai continuar sempre, sempre viva. Olha, se não libertarem ele rapidamente, nós faremos de tudo para ter uma audiência pública com a presença dele aqui. E tem informações que é possível, é possível. Se a gente traz aqui em audiência pública bandido, e muitos bandidos já tiveram depondo aqui, não tem porquê nós não conseguirmos trazer um homem livre, que não consegue acusá-lo de nada, para ser ouvido aqui no Parlamento Brasileiro. Muito bom. Senador Lindbergh. O senador Paulo Paim, eu só quero me associar, acho que Vossa Excelência e a senadora Gleice falaram tudo. Eu estive lá com o Valdir também. Há uma preocupação nossa com a criminalização crescente dos movimentos sociais, com escalada autoritária. Para nós, esse golpe não é só o afastamento da presidenta Dilma. E nos preocupa os fatos, os indicativos. Como preocupou muito a escalada de repressão que aconteceu nos próprios Jogos Olímpicos. Pessoas sendo retiradas por portar cartazes fora Temer. E isso não tem jeito de controlar. Isso está crescendo, crescendo com muita força na sociedade brasileira. Mas me preocupa também algumas notas que saíram em órgãos de imprensa falando do monitoramento de movimentos sociais pela nova inteligência do governo. Monitoramento do próprio PT. Inclusive, quinta-feira eu chamo a atenção, nós vamos ter a sabatina do novo nome da ABIN. Eu me preocupo muito com o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, e com o ministro Etchegóin, pelas posições tomadas ao longo dos tempos. O ministro Alexandre Moraes, quando secretário de Segurança de São Paulo, os movimentos sociais sabem como foram tratados por eles. Pois bem, vem agora uma nova direção da ABIN. Nós temos que sabatinar. Temos que perguntar sobre movimentos sociais, sim. Nós estamos nos preparando para ir para lá. Porque não vamos aceitar nenhum tipo que utilize as estruturas do Estado, de investigação, de inteligência do Estado, para atentar contra os movimentos sociais. Porque o programa deles a gente já sabe qual é. É a maior retirada de direitos de trabalhadores da história desse país. Eles sabem que vai ter reação. Vai ter reação popular, senador Paulo Paim. As pesquisas nos mostram um presidente interino extremamente desgastado. Só 17% quer a continuidade desse governo. Imagina quando vier reforma da Previdência, acabando com a vinculação do salário mínimo com o benefício previdenciário, que é uma maldade que Vossa Excelência tem denunciado aqui. O auxílio-doença, isso aí é outra maldade, senadora Gleice. O auxílio-doença, que hoje é o seguinte, você interrompe obrigatoriamente com 120 dias. O cidadão pode estar acamado, perde o direito. É um governo que vem para fazer uma maldade grande com os trabalhadores, não só na reforma da Previdência, mas a reforma trabalhista, onde eles querem terceirização para tudo que é área, onde eles querem rasgar a CLT, essa PEC 241, que é um ataque à saúde, à educação, à assistência social. Então, eu prevejo muita reação popular. Nós já estamos trabalhando, mobilizando sindicatos, mobilizando entidades. Então, esse debate da criminalização dos movimentos sociais, eu acho que vai ser algo central. Mas, para isso, nós temos que ser firmes. Nós não podemos aceitar. Por isso, essa denúncia do caso do Valdir tem que virar uma denúncia internacional. A prisão sem provas. Na verdade, a declaração do Valdir, do MST, se deu numa reunião que existe envolvendo o governo do Estado e várias entidades, que é uma reunião, inclusive, para mediar conflitos. Foi a partir de uma declaração lá. Inclusive, é importante que se diga, o comandante da Polícia Militar vai ser testemunha dele. É uma arbitrariedade gigantesca. Então, nós temos que gritar em alto e bom som que nós não vamos aceitar nenhum tipo de escalada autoritária, nenhum tipo de movimento crescente de criminalização dos movimentos sociais. Muito obrigado. Muito bem, senador Lindbergh. Com certeza absoluta. Eu assumi o compromisso lá. Eu vou passar para o senador Medeiros em seguida. Nesse roteiro que farei por mais 20 estados, e voltarei ao Paraná também e ao Rio de Janeiro, eu abrirei sempre, enquanto ele não estiver liberto, com um protesto inicial em nome desse lutador brasileiro que injustamente está preso. Espero não ser preciso.
Espero eu que, no máximo, durante esse mês, a gente veja a liberdade dele. Já abri hoje na Comissão de Direitos Humanos. E amanhã, quando abrir a Comissão de Direitos Humanos, falarei de novo da história desse líder dos trabalhadores. Em cada evento que vamos participar, lembraremos, para que o Brasil e o mundo, como aqui já foi dito, perceba o que está acontecendo nesse país. Senador Medeiros, com a palavra. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Talvez o senador Lindbergh não saiba, mas o monitoramento dos movimentos sociais houve no governo Lula, nos 2 mandatos, houve no governo Dilma. O governo acompanha os movimentos e monitora, não é de hoje. Então, se está acontecendo no governo Temer, é uma praxe dos órgãos de segurança acompanhar movimentos. Ônibus, quando vem para protesto aqui em Brasília, são acompanhados, quantidade de pessoas, quantos ônibus, esse acompanhamento é feito. Sobre a Olimpíada, é interessante que não é o governo em si. Desde que eu me entendo por gente que as Olimpíadas não permitem manifestação política de que ordem seja, até porque eles têm uma filosofia de que a política no momento do esporte serviria para dividir as pessoas e fugiria do espírito olímpico. Tanto isso é verdade que vários atletas foram punidos no passado porque naquele movimento que havia nos Estados Unidos, naquele momento que havia grande conflito interracial, alguns atletas subiram ao pódio e levantavam o punho com uma fita. Isso significava, eles diziam, era o símbolo do poder negro, do empoderamento negro. Eles estavam fazendo a sua afirmação ali e protestando contra o que estava havendo nos Estados Unidos. E vários atletas até perderam medalhas por isso. Então, não é uma invenção do governo Temer dizer, olha, isso não é do governo Temer. Em que pese a justiça brasileira até quebrou essa tradição olímpica e já falou que está liberado as manifestações. Então, essa é só para deixar isso bem claro, porque fica parecendo que é o governo Temer que está indo atrás dos movimentos sociais ou proibindo manifestações. Senador Paim, também queria mostrar um caso que aconteceu em Mato Grosso e me somar com Vossa Excelência. Foi feita a desintrusão do posto da Mata, no município de Alto Boa Vista, em Mato Grosso, e a vice-prefeita e um dos vereadores que foram defender a população, porque foi a desintrusão de quase 7 mil pessoas, já era um município formado, e tiraram, de repente, a justiça tirou. Acontece que o vereador também está preso nas mesmas circunstâncias que Vossa Excelência citou aí, o vereador Oswaldo, do município de Alto da Boa Vista. E é uma pena também porque a família está desesperada, tem vindo aqui em Brasília. Então, se Vossa Excelência for fazer uma audiência, eu queria somar também e pedir para que fosse trazido o vereador Oswaldo Levino de Oliveira, que está nessa circunstância, família desesperada. Ele simplesmente foi defender a população e está preso até hoje, não saiu condenação e está na mesma circunstância. E é só para dizer também que não é uma questão de governo, que isso aqui foi feito ainda no governo da presidente Dilma, mas às vezes o judiciário toma as decisões e nem sempre, não estamos aqui criticando o judiciário, mas não estamos dizendo também que isso esteja certo. Muito obrigado. Senador Medeiros, eu concordo com Vossa Excelência que um caso semelhante aqui relatado seja dado também o mesmo acompanhamento por parte da Comissão de Direitos Humanos. E já me relatam, senadora Gleice, se eu não me engano, tem outros 3 presos, né? Por um motivo semelhante. Exatamente. E que nós daremos a devida atenção, porque os documentos eu recebi, mas não estou com eles aqui. Sim, são mais 3 presos. Isso. E por organização criminosa, o que não justifica, é um absurdo o enquadramento nessa legislação. Muito bem. Senhora Presidenta, se Vossa Excelência permitir, eu usaria uns minutos a mais nessa segunda-feira, onde a sessão é mais de debate. Começo falando rapidamente, porque vou sintetizar, o roteiro que fiz quinta e sexta e sábado. Aqui do presídio eu já falei, mas quero dizer ao país da minha alegria de ver uma unidade tão grande
por parte do movimento sindical brasileiro frente à ofensiva atual da retirada de direitos dos trabalhadores, aposentados, pensionistas de todas as áreas. Percebi com alegria que as divergências pontuais do movimento sindical, seja central, federação, confederação, associação, estão sendo deixadas de lado. Tenho visto que, em todas as audiências que tenho participado nos estados, e já estamos nos aproximando de quase 50, estão todas as centrais presentes. Nesta quinta, por exemplo, dia 11, foi o Sindicato dos Químicos de São Paulo, onde estavam lá representantes, como eu digo, de todos os setores, defendendo a Previdência Pública, sendo contra as mudanças na Previdência. Foram mais de 1.000 líderes sindicais de todo o país. Destaco aqui, por uma questão de justiça, a presença das centrais, CUT Nova Central, UGT, Força Sindical, que diziam que não estaria junto, está junto, CTB, CSB com lutas, CGTB, UST e CSB, e ainda a combativa também intersindical. Lá foram discutidos os temas que mais preocupam a nossa gente hoje, como a democracia, a Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, o negociado acima do legislado, o trabalho escravo, o ataque à Seguridade Social, o ataque à educação, à saúde, enfim, todos estão nesse contexto. Vejam bem que estava lá, inclusive, o ex-senador Eduardo Suplicy, que é secretário do governo Haddad, e candidato a vereador, como estava também o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que não tem nada a ver com o PT. Todos, senhor presidente, foram unânimes nas suas falas e falaram mais de 50 oradores nas críticas ao Poder Executivo e pelo conservadorismo que eles percebem aqui no Legislativo, onde circulam mais de 70 projetos que tiram direitos da nossa gente. Lá fomos surpreendidos por uma notícia que diz que é a intenção, espero que seja boato, que não seja verdadeiro, do senhor presidente da República, provisório, de fazer a reforma da Previdência por decreto, por portaria, de forma administrativa. É uma insanidade nunca vista. Ditadura não conseguiu fazer isso. Fernando Henrique, na época, quando queria aprovar a idade mínima, mandou um projeto e perdeu. Aí que surgiu o fator previdenciário. Então, não acredito que a loucura seja tanta de quererem fazer a reforma da Previdência por portaria. Pode ter certeza que a mobilização será muito grande, tanto que amanhã, dia 16, e aqui eu peço desculpa lá ao Movimento Social do Rio Grande, que estão pedindo que eu esteja lá amanhã, mas amanhã teremos votações fundamentais aqui e na própria sessão do Congresso. Inclusive, eu sei o lançamento lá em Canoas, meu querido amigo e prefeito mais bem avaliado do Estado, Jair Jorge, do PT, que me faz também o convite, mas é praticamente impossível. Mas passado esse período desse debate do impeachment, claro que eu estarei quase todo o mês de setembro no Estado, a não ser algumas saídas pela agenda nacional. Quero também agradecer muito a atividade que tivemos à noite em São Paulo, na Assembleia Legislativa, onde fomos agraciados, entre outros tantos, com o diploma Homens Ilustres que defendem a liberdade religiosa, sacerdotes de matriz afro-brasileira, proposta do deputado Enio Tato, do FOESP,
o FOESP e o portal, lá com muito destaque, mostrou toda a sua liderança. E esse foi o ato de combater todo tipo de preconceito, que respeitem as religiões de matriz africana, mas respeite também os evangélicos, que respeitem os católicos, que respeitem os espíritas. Enfim, foi um ato em homenagem àqueles que defendem a liberdade plena, em todo sentido, aqui no campo religioso. Reafirmei lá lutas antigas que travamos aqui, como a lei de cota, o Estatuto da Igualdade Racial, que lá dentro está embutido um artigo específico sobre a liberdade religiosa. Relatei aí da África do Sul, onde tivemos contato com a Winnie Mandela e depois, já liberto, com Nelson Mandela, onde entregamos a ele a maior homenagem que um chefe de Estado já recebeu do Congresso. Depois fomos, senhora presidenta, ainda para Goiás, foi no auditório da Assembleia Legislativa, onde se repetiu o mesmo fato, onde estavam presentes todas as centrais, todas as federações, sindicatos de base, líderes e associações, servidores, enfim, estavam lá mais de 1.000 líderes do campo e da cidade, e o debate foi de novo contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, em defesa da democracia, não à terceirização, não ao negociado acima do legislado, não ao trabalho escravo, não às reformas embutidas no governo que estão destruindo praticamente a saúde e a educação, e, no fim, claro, nenhum direito a menos, sempre em defesa dos trabalhadores, com a democracia tudo, sem a democracia nada. Eu digo que nesse segundo roteiro já fomos a Santa Catarina, já fomos a Rio Grande, já fomos ao Espírito Santo, já fomos a Alagoas, fomos agora a São Paulo e Goiás e fizemos ainda já 4 encontros regionais no Rio Grande do Sul. Agora, nesse fim de semana, estaremos em Caxias e também em Sapiranga, encontros regionais. 9 de setembro em Santa Rosa, também no Rio Grande do Sul. No dia 23 de setembro voltaremos a Caxias do Sul, porque outro movimento forte no mesmo sentido surge lá. 7 de outubro em Belém, 13 de outubro João Pessoa, 14 de outubro Recife, 21 de outubro Alegrete, Rio Grande do Sul de novo, 4 de novembro Salvador, 11 de novembro Natal, 18 de novembro São Luís, 21 de novembro Rio de Janeiro, 2 de dezembro Curitiba. Por fim, senhora presidente, só quero agora entregar a Vossa Excelência que recebi 3 manifestos hoje pela manhã, todos eles em defesa do SUS e de uma educação de qualidade pública e também, claro, na área da saúde. Então, registro aqui 3 manifestos em defesa da saúde, do SUS e da educação, que recebi hoje pela manhã, durante a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que tratou desses temas. E destaco que os manifestos que recebi, entre eles o da defesa do SUS, é assinado pela OAB, pela CNBB e mais de 50 entidades. Outro assinado pelo Conselho de Saúde, buscando a rejeição absoluta da PEC 241, na linha de salvar a Seguridade Social e o SUS. E recebi um outro manifesto também, defendendo a educação, o ensino técnico, tão atacados no atual governo. Então, tanto os documentos que recebi, assinado por mais de 50 entidades, como outros, senhora presidenta, eu entrego à mesa com dados, números e mostrando que o quanto que essa PEC, a 241, trará prejuízos para todo o povo brasileiro. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigado. Considere na íntegra todos os meus pronunciamentos.